ALS, la búsqueda de planetas habitables. ¿Se encuentra Luan en la audiencia? Sim. Bueno, bienvenido y Obrigado. puedes comenzar. Ok, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês me confirmam, por favor, que vocês estão vendo a tela cheia? Correcto, estamos bien. Me escutam bem também? Lo más bien. Ok. Então, podemos começar? Sí, sí, adelante. Ok, então, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela presença de vocês. O meu nome é Luan Guese, eu sou professor do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Brasil. E queria começar dizendo que é uma honra muito grande apresentar essa palestra aqui num congresso tão importante. Então, queria agradecer ao Gonzalo pela introdução e também a organização, em particular a Antígona, que também que a gente conversou bastante, né? Ela foi responsável pelo convite. Então, queria agradecer muito, é uma grande honra estar aqui participando desse congresso. É uma honra tão grande que eu até compartilho com vocês que eu tô de férias, né? Então, interrompi minhas férias só para apresentar essa palestra e estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouquinho sobre astrobiologia, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a busca por planetas habitáveis e como foi solicitado, eu vou trazer uma visão astronômica dessa busca por planetas habitáveis. E também fui informado que a gente tem um público muito diverso nesse congresso, né? Estudantes de química, física, biologia, astronomia. Então, eu também fiz uma palestra que não é excessivamente técnica, de forma que todo mundo consiga acompanhar, independentemente do estágio da carreira ou da formação que vocês têm. Mas se tiver alguma dúvida, alguma questão, fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat, por favor. E, obviamente, como vocês estão percebendo, eu vou falar em português, porque eu realmente não teria condições de dar uma palestra bem falada em espanhol, né? Então, peço desculpas a quem não entende muito bem o português, mas vou falar também bem devagar e tentar ser bastante claro, ok? Então, vamos lá. Então, busca por planetas habitáveis. Então, vamos começar definindo o nosso objeto de estudo, né? O que é um exoplaneta? Então, a gente tem aquela definição de planeta aqui no Sistema Solar, né, que acabou excluindo Plutão, porém, para definir um exoplaneta, os mesmos critérios não são usados, que a gente não consegue observar esses sistemas ainda em tantos detalhes. Então, primeiramente, um exoplaneta é um planeta fora do Sistema Solar, é um planeta que não está localizado, não gira ao redor do Sol, e ele é um objeto que tem uma massa de até cerca de 13 vezes a massa de Júpiter. Esse é um limite aproximado. E eu vou explicar por quê. Por que esse limite? Porque uma estrela, lá no interior dela, ela faz a produção de energia através da fusão do hidrogênio. E isso só é possível para um objeto que tenha mais do que cerca de 80 vezes a massa de Júpiter. Abaixo desse limite, nós ainda temos a fusão no interior lá do objeto, só que é a fusão do deutério. E isso acontece para objetos com massas entre 13 e 80 vezes a massa de Júpiter. Abaixo desse limite de 13 massas de Júpiter, nós não temos nenhum tipo de fusão, nenhum tipo de geração de energia no interior do objeto. E é justamente aí que nós classificamos os planetas. Então, o planeta ele não faz nenhum tipo de produção de energia, nenhum tipo de fusão no seu interior, e esse é o limite para o qual isso acontece, cerca de 13 massas de Júpiter ou menos. Então, agora nós já sabemos qual é a definição de um exoplaneta. Agora, como é que a gente busca esses exoplanetas? Essa é uma tarefa muito difícil, porque as estrelas são muito mais brilhantes que os seus planetas. A gente pode ver nesse gráfico aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui até esse apontador que é mais fácil. Aqui no eixo Y, nós temos o fluxo, e no eixo X a gente tem comprimento de onda. Então a gente vê aqui que o fluxo do Sol, quando a gente olha aqui na região do visível, mais ou menos, nessa região, ele é cerca de 1 a 10 bilhões de vezes maior do que os planetas do Sistema Solar. E aí, então, é muito difícil a gente conseguir um contraste que nos permita enxergar diretamente esses planetas.
Mas quando a gente vai aqui para o infravermelho, por exemplo, esse contraste já é melhor. A diferença de fluxo é cerca de 100 mil. Então, a gente já consegue observar diretamente alguns exoplanetas nesse regime aqui do infravermelho. E como é que a gente faz isso? A gente faz usando um instrumento que a gente chama de coronógrafo, né? Então, o que a gente tem? A gente está observando a estrela, só que ela é muito brilhante, está ofuscando os planetas, como eu disse para vocês. Só que se a gente coloca um anteparo no nosso telescópio, de forma que ele bloqueie a luz da estrela, a gente consegue tirar esse excesso de brilho aqui da estrela e a gente consegue ver os planetas aqui em volta dela. Então, isso já foi feito, não é para um grande número de exoplanetas, mas um número significativo, né? E aqui a gente vê um exemplo desse método que a gente chama de imageamento direto. É quando a gente observa diretamente um sistema planetário. Aqui no meio da imagem a gente vê essa região mais escura, que é onde a gente está bloqueando a luz da estrela, né? E quando a gente bloqueia a luz da estrela, a gente consegue ver os planetas, esses 4 planetas aqui, ao redor dela. E essa é uma animação muito legal, porque foram feitas imagens em momentos diferentes de tempo. Vocês podem ver aqui embaixo, à esquerda, né, quais são as datas. Então, a gente não só enxerga os planetas, como a gente enxerga a órbita deles ao redor da estrela, né? Então, essa é uma animação fantástica, que vocês podem ver essas e outras animações na página daqui do Jason Wang, que tem outros GIFs, não só de HR8799, mas outros exoplanetas também com imagens assim. Muito, muito legal essa página, recomendo. Então, nós temos alguns objetos que têm imagem direta, né? Porém, eles são uma minoria. Na verdade, a maior parte dos exoplanetas que a gente conhece hoje são detectados através de métodos que a gente chama de indiretos. Ou seja, nós detectamos o planeta através da influência dele sobre a estrela. E como é que a gente faz isso? Eu vou falar para vocês rapidamente sobre os 2 métodos principais. O primeiro deles é um método de velocidade radial. Então, aqui a gente tem a estrela no centro aqui do sistema e a gente tem um planeta girando aqui ao redor dela. Aqui embaixo a gente tem o espectro observado da estrela, com as linhas espectrais, né, produzidas pela absorção de átomos ou moléculas, né? E a gente vê que o planeta gira ao redor da estrela, mas ele também causa uma atração gravitacional na estrela que faz ela girar levemente ao redor do centro de massa. E quando ela gira, o que acontece com o espectro dela? Sofre a ação do efeito Doppler. Então, olha só, quando a estrela está aqui nesse trajeto, ela está se aproximando da gente, as linhas vêm e são deslocadas para o azul, por conta do efeito Doppler. Agora ela começa a se afastar aqui da gente, ó, vai se afastando, as linhas são deslocadas para o vermelho. Então, a gente consegue medir os espectros dessas estrelas, medir essa variação na posição das linhas espectrais, e com isso a gente consegue calcular, através do efeito Doppler, a velocidade com que essa estrela está girando e que ela tem na direção radial. E aí, qual é o resultado prático que a gente tem disso? A gente tem o que a gente chama de uma curva de velocidade radial, que é algo desse tipo. Então, cada pontinho desse aqui, nesse gráfico, é uma medida da velocidade da estrela em um determinado momento de tempo, ou seja, mostrando que ela realmente, a velocidade dela realmente está variando no tempo. Aqui a gente tem no eixo Y a velocidade radial, na direção radial, e aqui a variação dela ao longo do tempo, por conta da influência do planeta. Então a gente pode usar a amplitude dessa variação, né? Essa amplitude aqui, K, e o período dessa variação, juntamente com fórmulas de movimento orbital, para determinar a massa mínima, esse MP seno I aqui, do planeta. Massa mínima porque a gente não sabe esse I, que é a inclinação da órbita do planeta que a gente está observando. Então, a gente só tem um limite inferior, né? Uma massa mínima. Mas o ponto importante é que a gente pode medir a velocidade radial e obter uma informação sobre a massa do planeta que está ali ao redor da estrela. Uma informação importantíssima, né? E esse gráfico aqui, só para explicar para vocês, é da estrela 51 Pégase, que foi o primeiro exoplaneta descoberto ao redor de uma estrela parecida com o Sol, em 1995, pelo Michel Mayor e o Didier Queloz, e inclusive foi agraciada com essa descoberta, foi agraciada com o prêmio Nobel recentemente, né? Uma descoberta muito importante que motivou, né, o avanço
da busca de exoplanetas. Então, esse é um método de velocidade radial. Ele era um método mais bem sucedido até mais ou menos a primeira década, 2000 a 2010, mas agora não é mais. Agora o método que a gente tem, que é mais bem sucedido, é um método de trânsito, que o conceito dele é bastante simples, né? Então a gente está medindo aqui o brilho dessa estrela e eventualmente o planeta vai passar na frente dela. Quando o planeta passa na frente da estrela, ele bloqueia uma parte da radiação da estrela que a gente está recebendo. Então a gente consegue monitorar esse brilho da estrela ao longo do tempo e detectar se há alguma diminuição significativa desse brilho. Então isso acontece aqui nesse momento. Olha aqui o gráfico, o brilho está mais ou menos constante, o planeta entra na frente, vai cair e depois vai voltar ao normal. Então esse é um método de trânsito e a gente usa ele também para detectar exoplanetas. Então aqui a gente tem alguns exemplos da missão Kepler, a missão mais bem-sucedida de detecção de exoplanetas até hoje, e a gente vê algumas curvas de luz, que a gente chama isso aqui de curva de luz, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, um planeta bem pequenininho, ele só reduz um pouquinho o brilho da estrela dele. Um planeta um pouquinho maior, ele reduz mais o brilho da estrela, né? Um planeta com um determinado tamanho, mas ao redor de uma estrela menor, também vai causar uma variação maior do brilho. Então a gente mede essa variação do brilho, ΔF, né, do fluxo da estrela, e se a gente conhece o raio da estrela, através de outros métodos, a gente pode estimar o raio do planeta. Então a gente vê que é um método diferente, velocidade radial, e que dá uma informação diferente, é o raio ao invés da massa. Quando a gente consegue juntar os dois, aí é o cenário perfeito, porque a gente tem o raio e a massa e a gente consegue estimar a densidade, que já dá uma informação para a gente a respeito da composição da estrutura interna do planeta, né? Mas nem sempre é possível juntar os dois métodos, né? Mas quando consegue, os resultados são muito poderosos. Bom, então, eu falei sobre esses dois principais métodos, existem outros, como vocês podem ver aqui, por exemplo, microlente, né? Astrometria, não temos tempo para falar sobre todos eles, mas podem me perguntar se vocês quiserem. E aqui eu mostro para vocês, ó, com esses métodos, todos esses métodos disponíveis, nós temos 4.455 exoplanetas descobertos até hoje. É um número bastante expressivo, e a gente vê aqui a variação ao longo do tempo, né? Então, cada ano mostra todos os planetas descobertos até aquele ano. A gente vê que a velocidade radial aqui, em vermelho, tem uma taxa mais ou menos constante de descobertas, e o trânsito não. O trânsito ele não era tão representativo, mas aqui em 2014, quando é feita uma grande análise dos resultados da missão Kepler, aí aparecem muitos planetas detectados por essa missão. E aqui em 2016, novamente. Então, a gente vê que hoje o método de trânsito é responsável por 76% de todos os planetas que a gente conhece, ou seja, é o método mais bem sucedido em velocidade radial, com quase 20%. Os outros métodos somam aí mais ou menos 4 ou 5%, né? Então, ainda são métodos que não são tão bem sucedidos, mas apesar disso também são muito importantes porque eles trazem informações diferentes dos métodos de velocidade radial e trânsito. Então, ok, falamos sobre como buscar os planetas, né? Então, já definimos exoplanetas e falamos como a gente procura esses planetas. Então, essa é a primeira parte do título. Agora vamos para a segunda parte, né? E os planetas habitáveis, né? Quantos desses planetas que a gente conhece são habitáveis? Para a gente considerar um planeta habitável, ou seja, que ele seja propício ao surgimento e evolução da vida, se a gente pegar o mínimo necessário, né, para esse surgimento da vida, o que a gente precisa? A gente precisa dos elementos químicos clássicos, né? CHOMPs, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E isso não parece ser um problema do ponto de vista astronômico, porque nós não estamos localizados em nenhuma região especial do universo que tenha mais esses elementos, né? Então, esses elementos estão amplamente distribuídos no universo, eles estão presentes em diversas regiões da galáxia e do universo, né? Então, isso não parece ser um impedimento para o desenvolvimento da vida. Um outro ponto necessário é uma fonte de energia. Então, aqui a gente tem o Sol, uma fonte de energia muito importante para o planeta Terra, mas, obviamente, tem outras fontes de energia, né, de reações químicas, né, que também podem ser utilizadas. E isso também não é um problema para a vida, porque outros planetas giram ao redor de outras estrelas, então também tem a fonte de energia das estrelas deles, e também
tem as fontes de energia químicas no interior desses planetas. Então, qual é o grande problema para a gente achar planetas habitáveis? É esse aqui, a água. A água em estado líquido é um componente essencial para a vida, como a gente conhece aqui no planeta Terra, e não é tão simples de achar água em estado líquido em outros corpos, tanto do sistema solar quanto em exoplanetas. Então, a água é um fator que limita bastante a vida como a gente conhece, e é daí que surge o conceito de zona habitável. Que a zona habitável, muita gente acha que tem a ver com o fato de ter, onde pode haver vida, mas não é isso, né? A zona habitável é aquela região ao redor da estrela onde você pode ter água líquida na superfície do planeta. Então a gente pega aqui o caso do sistema solar aqui no meio, por exemplo. A gente tem o Sol. Se você está muito perto, o seu planeta é muito quente, você não consegue ter água em estado líquido na superfície, ela evapora. Se você está muito longe, aqui na região azul, é muito frio no seu planeta, essa água em estado líquido não é possível porque a água vai estar congelada. Então a zona habitável é essa região verdinha aqui, que está numa distância adequada, que faça com que o planeta tenha uma temperatura superficial adequada para a existência de água líquida. E essa zona habitável, ela muda de acordo com a estrela que a gente está analisando, né? Se você tem uma estrela mais quente, então a zona habitável vai ser mais distante da estrela. Se a gente tem uma estrela menor e mais fria, por exemplo, aqui embaixo, essa zona habitável vai ser bem mais pertinho da estrela, né? Então, esse é o conceito de zona habitável, que é o primeiro passo para nós procurarmos por planetas habitáveis. E aí, mostrando um gráfico aqui para vocês, olha, desse site que é muito legal, aqui é o PHL, né, o Planetary Habitability Laboratory da Universidade de Arecibo, né, muito legal esse site. Então, aqui ó, no eixo Y, a gente tem a temperatura da estrela, que é importante, né, para a gente saber onde está a zona habitável. Então, a gente vê que à medida que a temperatura varia, né, a zona habitável ela vai mudando, né, como a gente falou. E aqui, no eixo X, a gente tem o fluxo que o planeta recebe, só que em unidade de fluxo terrestre. Ou seja, quando a gente fala em a gente está dizendo que esse planeta recebe a mesma quantidade de fluxo de radiação que o planeta Terra recebe. Não à toa o planeta Terra está localizado aqui, ó, bem aqui pequenininho, está escrito Earth, um ponto pequenininho azul. Então ele está localizado aqui no 1, ao redor de uma estrela que é o Sol, que tem mais ou menos 5.777 Kelvin de temperatura. E a zona habitável continua sendo aquela região verde, né, como a gente comentou. Então a gente vê que, quando a gente está falando de estrelas com a mesma temperatura do Sol, os planetas que a gente conhece nas zonas habitáveis são basicamente planetas maiores, planetas gigantes parecidos com Júpiter e Netuno, que são esses círculos amarelos e branquinhos aqui. Os planetas parecidos com a Terra, né, superterras ou tipo terrestre, que são esses pontinhos azuis menores, a gente vê que eles estão localizados nas zonas habitáveis de estrelas mais frias, aqui embaixo. Ou seja, nós conhecemos planetas parecidos com a Terra, mas eles estão nas zonas habitáveis de estrelas mais frias. E nós conhecemos estrelas parecidas com o Sol, que têm planetas nas zonas habitáveis, só que eles são maiores. A gente ainda não tem um irmão gêmeo do sistema solar, né? Um sistema que seja idêntico ao sistema Terra-Sol. Essa é uma das grandes buscas da astronomia atualmente. E é importante lembrar que, para um planeta para a gente falar de habitabilidade, não basta só o planeta estar na zona habitável. Existem vários outros fatores que afetam a habitabilidade. Então, por exemplo, as propriedades do planeta, como massa e raio, né? Isso vai influenciar, por exemplo, se o planeta tem atividade tectônica, se ele tem vulcanismo. A atmosfera é super importante. Se você não tiver atmosfera, você também não vai ter água líquida na superfície, né? E vários efeitos estelares que também afetam a habitabilidade. E é aqui que a minha pesquisa está concentrada, nesses efeitos estelares, em particular, metalicidade, abundâncias químicas, né? Então eu trabalho muito com isso, vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso no final, né? Mas é importante lembrar que a definição de habitabilidade ela é muito, muito complexa e envolve diversos fatores. Por isso que a astrobiologia precisa de cada um de vocês, seja na química, na física, na dinâmica, na astronomia, na geologia, porque cada um de vocês pode dar uma contribuição com uma dessas palavrinhas aqui que vai nos ajudar a achar planetas habitáveis aqui continuar achando planetas habitáveis, né? E aí, levando em consideração todos esses fatores, essa mesma página
do Planetary Habitability Laboratory, faz uma lista de planetas potencialmente habitáveis. Aqui são concepções artísticas, mas os tamanhos estão em escala em relação ao sistema solar, organizados por ordem de distância. Então, existem vários planetas que são potencialmente habitáveis, né? A gente vê aqui o sistema TRAPPIST, por exemplo, tem vários. Tem o planeta aqui do TESS, né? Esse TOI. E o que está mais próximo de nós é Próxima Centauri B. Então, Próxima Centauri B, ele está em órbita ao redor da estrela que é mais próxima do Sol, apenas 4,22 anos-luz aproximadamente. Tem uma massa que é cerca de 17% maior que a da Terra, ou seja, é um planeta bem parecido com a da Terra, foi confirmado recentemente nesse artigo aqui do Soares Mascarenhas. E ele está na zona habitável, ou seja, ele é um planeta muito parecido com a Terra, que está na zona habitável da estrela mais próxima da gente. Isso é ótimo para os estudos de habitabilidade, de atmosfera, porque quanto mais perto a gente consegue fazer observações com maior grau de detalhes. O único, porém, é que é uma estrela mais fria, né? Então, a Próxima Centauri é uma estrela mais fria, então tem outros problemas aí que a gente tem que levar em conta na habitabilidade. Já vi que tem vários trabalhos no Congresso que falam sobre isso, né? Sobre as anãs vermelhas, né? Então, vocês vão ter bastante oportunidade de saber quais são esses problemas. Então, Próxima B é um dos melhores candidatos para o futuro. E para a gente encaminhar aqui para o final, né, existe uma diferença entre um planeta ser habitável e habitado, né? Como é que a gente dá esse próximo passo? Atualmente, estudando atmosferas dos planetas. Quando o planeta passa em frente à estrela, como eu falei lá no método de trânsito, parte da radiação é bloqueada, mas parte atravessa a atmosfera do planeta e interage com as moléculas na atmosfera daquele planeta. Então, com isso, isso gera um espectro que a gente chama de espectro de transmissão, o qual a gente pode usar para procurar as famosas bioassinaturas. Também já vi que tem vários trabalhos falando sobre isso no Congresso, então não vou me estender, né? Mas então a gente pode procurar nesse espectro de transmissão sinais como oxigênio e ozônio, vapor d'água, metano, e se tiver, por exemplo, metano e oxigênio, isso pode ser um sinal de desequilíbrio químico, que seria uma grande assinatura da vida, né? Então, essas bioassinaturas vão ser muito importantes, principalmente com o lançamento que deve ocorrer em breve do James Webb Space Telescope, que vai nos permitir pela primeira vez fazer um estudo mais detalhado das atmosferas de exoplanetas e essas bioassinaturas. Então, vocês estão vivendo uma época, vocês estudantes estão vivendo uma época muito importante que pela primeira vez a gente consegue efetivamente buscar respostas bem mais concretas sobre essa habitabilidade de exoplanetas, né? E por falar em estudantes, eu só queria terminar também falando um pouquinho sobre o meu grupo, né? Onde é que a gente se encaixa nesse cenário inteiro, né? Então, o meu grupo aqui no Rio de Janeiro é o SEA, Stars, Exoplanets and Astrobiology. Então, nós temos estudantes de doutorado, mestrado, iniciação científica. Fazemos pesquisas com atmosferas de exoplanetas, a Aline, por exemplo, e a Mariana. Fazemos detecção de planetas através de trânsito com a Letícia. Estudamos abundâncias químicas, por exemplo, com a Ellen, com o Augusto. Estrelas parecidas com o Sol, com o Carlos Eduardo. E organismos extremófilos com a Paola, né? Então, a gente tem uma pesquisa bastante diversificada para tentar abordar vários desses temas. E o nosso artigo mais recente é esse aqui, que se vocês quiserem olhar no archive, é um artigo que eu liderei e foi aceito para publicação recentemente, no qual a gente estuda as metalicidades das estrelas, ou seja, a quantidade de ferro que tem nessas estrelas, e mostra como essas metalicidades afetam as arquiteturas dos sistemas planetários, ou seja, o tamanho dos planetas, onde eles estão localizados e se o sistema é múltiplo ou simples. Então, é um trabalho muito interessante aí que a gente está se aprofundando também para tentar entender as influências da estrela na formação e na arquitetura dos sistemas planetários. Então, era essa rápida revisão que eu tinha para fazer para vocês. Queria deixar aqui novamente meu muito obrigado pela presença de todos vocês e pelo convite também. Fico muito honrado com esse convite. Tem aqui os meus contatos também, caso vocês queiram falar comigo, se tiverem interesse em colaborações ou trabalhar aqui com a gente no grupo, né, como estudante. E agora abro para as perguntas, sugestões e curiosidades de vocês. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Bueno, agradecemos a Luan por la presentación bastante completa de todo el tema y damos paso a preguntas. No aparece nada en el chat por ahora.
una felicitación de José Mauricio Nava. Obrigado. Bueno, mientras esperamos las preguntas, un comentario, digamos, justamente el tema de la definición de planetas extrasolares es un tema todavía en debate o por definición por parte de la Unión Astronómica Internacional. En la última asamblea de Viena se presentaron algunas consultas que se hicieron a los miembros de la comisión F2 de planetas y exoplanetas, pero todavía creo que es un análisis que hay que hacer, digamos, porque digo, más allá de la cuestión de las masas, hay también otras consideraciones, bueno, el tipo de estrella, un planeta en torno a una enana marrón es considerado o no un planeta. Sí. Entonces es un tema todavía bastante complejo. Yo no sé si estabas enterado de esa consulta que se hizo en el 2018 a los miembros de la comisión sobre algunas preguntas específicas, también, digamos, sobre los límites de masa, tratar de precisarlos más. Si no Sim, inclusive isso também depende da composição, né, dos objetos, né, porque esses limites de massa vão variar também de acordo com a composição. Então, dependendo, pode ser 75 massas de Júpiter, ali a transição entre estrela e anã marrom, o planeta pode ser um pouquinho maior e menor. Então, realmente, ainda é uma questão que se levanta, se você apontou muito bem, é uma questão em aberto, que ainda tem muita discussão para ser feita, e é por isso que nós temos que continuar descobrindo e estudando a fundo as características desses planetas, né? Quanto maior a nossa amostra, mais fácil vai ser para fazer essa definição aí do que é um planeta ou não, né? Bien. Hay una pregunta de Leticia que dice, ¿cómo afectaría a la zona de habitabilidad galáctica tu último trabajo? Letícia, obrigado pela pergunta. Deixa eu ler aqui o complemento dela. Sí. O sea, dice, la estructura del sistema planetario con la metalicidad de las estrellas y la posibilidad de albergar vida en función del radio galactocéntrico. Sim, essa é uma pergunta muito legal, Letícia. Obrigado pela pergunta. Nós não entramos nessa discussão nesse artigo, mas certamente, se a metalicidade varia ao longo tem uma variação ao longo da galáxia e ela afeta a formação e as arquiteturas de sistemas planetários, então, possivelmente, isso também, então essa zona de habitabilidade galáctica também pode ser influenciada, né? Então, nós não discutimos essa questão, mas certamente é algo que pode ser visto aí no futuro, porque a gente sabe que a metalicidade, uma metalicidade mais alta, é necessária para que haja um planeta gigante no sistema, por exemplo. Os planetas terrestres, não necessariamente, quando eles estão mais distantes das estrelas, eles não dependem tanto da metalicidade. Então, quais seriam as implicações disso? Por exemplo, planetas terrestres que estão mais distantes das estrelas, com períodos maiores do que 10 dias, talvez eles estejam amplamente distribuídos ao redor de estrelas na galáxia, porque a formação deles não é uma função tão forte da metalicidade. Mas, por outro lado, planetas como Júpiter, né, gigantes gasosos, eles dependem da metalicidade. Então, você vai encontrá-los preferencialmente ao redor de estrelas que são mais ricas em metais. Então, essa correlação com a metalicidade pode acabar influenciando numa coisa que a gente ainda não é capaz de fazer, que é estudar a distribuição dos planetas na Via Láctea e em outras galáxias também. A gente só analisou uma região muito pequenininha da nossa galáxia, mas esses estudos da metalicidade eles podem apontar para direções no futuro aí de como esses planetas estão distribuídos na Via Láctea. Essa é uma boa pergunta, bem legal. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más de la audiencia. Ahora no vemos más. Esperamos algún segundito por las dudas si aparece alguna otra más. Bueno, entonces, hay más preguntas.
Agradecemos entonces nuevamente a Luan y a Obrigado. todo su grupo de jóvenes muy activos, parecería, como lo que estaba. Y ahora pasaríamos a un breve descanso. Déjenme chequear. En el programa estaríamos retornando a las 12:20 hora de México, 13:20 o 14:20, dependiendo del uso horario, 13:20 la hora de Chile y Perú, y creo que 14:20 la hora de aquí de Uruguay, Argentina, Brasil. Así que, perdón, hay un comentario de Soma, dice si se encuentran los ponentes de las presentaciones 5, 6 y 7, por favor envíen un mensaje, así que le pedimos a los próximos oradores, Antonio Ramos, Neves Ribeiro y Molina, que manifiesten su presencia. Nos encontramos entonces en unos 20 minutos. ¿Algún problema, Antígona, con esto? ¿Mande? Aquí estoy. Sí, estoy acá. Gracias, Valesca, y gracias, David. Ya los hice coanfitriones para que puedan hacer sus presentaciones. Muchísimas gracias. Al contrario. Buenas tardes, muchas gracias. Les pido a las personas que si nos van a mandar videos, por favor le pongan el ID de su video, porque si no, o sea, nos están haciendo trabajar extra y si no ponen el ID es más trabajo. Entonces, por favor, pongan los IDs, los IDs de sus trabajos en los nombres de sus archivos, por favor, y si es posible también en sus correos electrónicos. Gracias.